tarde a todos. Nós vamos continuar estudando a primeira frase de impacto do livro Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, que está a primeira frase de impacto. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Essa é uma frase de Albert Einstein. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar aqui na página 250, começando pela quinta vertente do pensamento. Complementando o processo, a quinta vertente do pensamento é o resultado consequente de todas as vertentes citadas. As inteligências moral, espiritual, emocional, afetiva ou intelecto-educativa reprogramam a mente. Esta altera o perispírito, que promove o corpo físico ao estágio seguinte, o da energia psi, a área dos sentimentos. A ação conjunta desses universos formará uma aura radiante que, inevitavelmente, influenciará o meio em que vivemos e convivemos diariamente. Neste sentido, retomamos André Luiz, em considerações basilares para as elucidações necessárias. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos, e atraindo, realizamos. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. Reflitamos na seguinte afirmativa: a ideia é um ser, organizado por nosso espírito, aqui o pensamento dá forma, e a qual a vontade imprime movimento e direção. Somos livres na elaboração e na criação das ideias de bem ou de mal, de paz ou de guerra, de luz ou de trevas. Mas, uma vez criadas, seremos obrigados pela lei a mantê-las e nutri-las. Elas seguirão seu curso e produzirão uma geração de ideias da mesma frequência. O espírito é semelhante a um jardim, no qual a consciência é o jardineiro e as virtudes cultivadas são as flores. Lázaro, ampliando a metáfora, poetiza: o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do trabalho atual, e mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. Na arquitetura e tentativa do acerto, haverá sempre a possibilidade do erro. Quando elaboramos, por ignorância ou inabilidade, ideias desconexas da lei de harmonia, responsáveis por inúmeros e dolorosos sofrimentos, sempre será possível reverter qualquer atitude ou situação menos feliz, seja qual for a posição em que nos encontramos. Portanto, o nosso destino está inteiramente em nossas mãos. Assim sendo, a escolha do caminho venturoso ou desditoso, a busca de planificação ou do deslocamento são de nossa inteira responsabilidade. Do desolamento são de nossa inteira responsabilidade. Ser livre e feliz é uma opção perfeitamente coerente com o nosso modo de vida e inerente a ele. Finalizando esse ensaio sobre o pensamento, reiteramos que ele é parte integrante da vontade. Esta é o próprio espírito em ação, a essência do ser imortal. Leon Denis, suas iluminadas reflexões, assevera: o poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. A vontade é a gerente esclarecida, ordenadora e orientadora da mente, o veículo essencial de manifestação da consciência.
A mente é a fábrica das ideias, os olhos da alma ou o terceiro olho. Os pensamentos manifestados são os inúmeros potenciais do espírito, os arquitetos idealizadores, as forças criadoras e plasmadoras da realidade em elaboração. Por fim, o perispírito fotografa as ideias plasmadas, isto é, a imagem mental gravada nos tecidos sutis da mente, e as telegrafa para o corpo físico. A mão de obra especializada, ou seja, a força realizadora incumbida da execução das ideias elaboradas. Desejando, escolhemos. Escolhendo, idealizamos. Idealizando, construímos a realidade que almejamos. Falando e agindo, concretizamos a escolha desejada. Hermínio Miranda, citando Edgar Cayce, nos ensina que antes da forma, a função, antes da função, a ideia, antes da ideia, a vontade. Ampliando seu pensamento, acrescentamos, antes da vontade, a coragem, antes da coragem, o saber. Antes de construir a forma do objeto desejado, devemos estabelecer qual é a função do mesmo em nossa vida. Antes de ratificar a função desse desejo, devemos idealizá-lo, sentir e comparar suas vibrações, experimentar o seu teor estrutural nos sentimentos, nas sensações e nas emoções, arquivados em nosso banco de dados, a memória espiritual. Antecedendo a arquitetura da ideia em questão, é preciso a ação da vontade, bem delineada. Esse é necessário buscar referências em outras dimensões. É preciso ainda, como coadjuvante nesse enredo, a coragem para acioná-la e o amor para fortalecê-la. Portanto, sem esses elementos, a vontade permanecerá enfraquecida. Acima de todas, configura-se o saber, a fé esclarecida e vigilante, a mãe das virtudes a velar sempre por suas filhas. A fé precisa de uma base, a compreensão perfeita daquilo que planejamos concretizar, uma vez que só se acredita quando se tem a certeza. Esta certeza advirá de uma profunda compreensão. Leon Denis orienta. Todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. No Espiritismo, querer é filosofia, saber é ciência e amar é vivência moral. A filosofia consola, a ciência esclarece e a moral liberta. A filosofia nos ensina a pensar, mas não nos ensina a fazer. A ciência nos ensina a fazer, mas não nos ensina o comportamento. A moral nos ensina o comportamento ético ante o ideal que pretendemos edificar. E para essa edificação, além do querer e do saber, é imprescindível ser, incentivando-nos à concretização desse intento. Leon Denis poetiza: a arte, a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna. Busca é filosofia, estudo é ciência,
e manifestação é vivência. A intuição do filósofo é conclusiva. Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença. Isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. Bom, e eu tenho uma pergunta, inclusive para o próprio Sebastião. A gente fica pensando assim, né? O que isso tem a ver com se a princípio a ideia não é absurda, não há esperança para ela? Para mim, pelo que eu entendi, nós precisamos acionar a vontade através dos desejos, ou seja, nós precisamos aprender a desejar, que esses desejos eles sejam alinhados com a vontade divina, para que então a gente possa fazer alguma coisa de bom e assim através da vontade, porque tudo isso que ele vem falando está dentro da fotografia e telegrafia do pensamento. Então, a alma fotografa, embora o Cristo interno ele faça a nossa vez, o Espírito, né? Ele coordena todo o nosso, e apenas nós somos passageiros, a gente está fazendo estágio para que isso saia. Nós saiamos de passageiros para irmos para ser motoristas do nosso próprio carro. Então, tudo isso começa porque, por exemplo, a gente, na vez passada, a gente falou que ideias absurdas são todas aquelas que a gente ainda não desconhece o mecanismo, correto? E aí, através desse conhecimento, à medida que a gente vai compreendendo, ou seja, tudo isso tem relação ao que a Lucy leu do todo poder da alma, resume-se em 3 palavras: querer, saber e amar. Estamos um pouquinho atrasado, estamos aqui em Marília, interior de São Paulo. Meio escuro aí, né? Aí, agora vai melhorar. Na casa da minha mãezinha. Amanhã ela vai completar 93 anos. E nas conversas que eu tive com ela agora, em relação à vida, em relação até mesmo o desencarne, explicando para ela o amparo espiritual, estaria lá o meu pai a receber ela, que estaria minha avó, meu avô e toda a família aguardando ela no dia do desencarne dela. Ela falou, mas aí eu expliquei para ela assim, só que o seu marido não vai ser o marido, vai ser o parceiro espiritual, que se prontificou a vir como marido. Ele esteve como marido, mas hoje ele vai ser um parceiro espiritual da senhora lá. Os vínculos da Terra são bem tênues e os vínculos espirituais são mais efetivos e mais firmes. E ela não compreendeu. Falou, como? Se ele foi meu marido aqui, ele não vai ser o meu marido lá? Eu falei, mãe, ele vai ser um espírito amigo, que é um laço espiritual muito mais forte que o próprio marido. Então, analisando essa situação que nós tivemos, esse papo que nós tivemos, ela ficou, não digo preocupada, mas ficou querendo saber. Pelo menos ela se prontificou. Então, agora, é isso que eu quero saber diante desse texto que nós lemos, é o seguinte: se ela se prontificasse a buscar, a compreender, o leque seria aberto. E o que apareceu absurdo para ela no momento, diante da busca, as vendas,
as cortinas vão sendo desfeitas. Então, eu vejo nas casas espíritas muitas pessoas que estão contentes diante do que está disposto. Ela não está disposta a desvendar mais alguma coisa. Entendeu? Então, se a pessoa, o próprio Raul falou, olha, não tire, tem um amigo que está lá no catolicismo, contente com os santos dele, com as orações da igreja repetitiva, não tire ele lá. Se ele está feliz, lá é o lugar dele. Então, essa pessoa, ela está feliz naquela situação. Quando você tira daquele lá e ela não está pronta para querer desvendar algo a mais diante dos absurdos que poderão aparecer para ela, ela vai ser uma pessoa infeliz. E possivelmente trazer, como o Raul falou, trazer aquela situação das ideias antigas e encaixar nas ideias novas, você entendeu? Sem o esclarecimento melhor. Eu espero que eu ajudei alguma coisinha. A Luiz falando aí, eu estava pensando que quando a gente chega na doutrina espírita, né, a gente acha tudo absurdo, né? É no princípio, né, que fala a frase, né? Se o princípio não é absurdo, não há esperança para ela. Mas só que é absurdo só no começo, né? Depois que a gente compreende, aí não é mais absurdo, é compreensível, né? Mas tem uma coisa aqui que eu achei interessante. Ele fala duas coisas. Primeiro, o desejo e depois a vontade. O desejo é uma coisa e a vontade é outra completamente diferente. Então, ele fala aqui, as inteligências moral, espiritual, emocional, afetiva, ou intelecto educativa reprogramam a mente. Essa altera o perispírito, que promove o corpo físico. Promove o corpo físico no estado seguinte da energia psi, da área dos sentimentos. Aí ele depois começa aqui. Nesse sentido, retomamos André Luiz. E aí ele fala, querendo, mentalizamos, agindo, atraímos, e atraímos, realizando. E aí ele fala, depois, a ideia, né, é um ser organizado por nosso espírito, aqui o pensamento da forma a qual da vontade imprime movimento e direção. E aí, depois, no caso, ele fala da vontade, que é a gerente esclarecida, ordenadora e orientadora da mente, o veículo essencial de manifestação da consciência. E aqui, no caso, ele fala da função do perispírito como que ele vai fotografar a ideia plasmada nos tecidos sutis da mente e as telegrafa para o corpo físico. Então, no caso, a nossa função como alma é buscar a vontade, porque é como... eu me lembrei do Sebastião essa semana, parece. Que é como se fosse um HD externo. O desejo é a memória RAM, que é a memória do momento, e aí, no caso, a vontade seria aquilo um pouco mais profundo daquilo que a gente está pensando no assunto. O desejo seria o primeiro impulso. Sim, o primeiro impulso. Eu imagino dessa forma, porque, assim, eu quero no sentido de eu desejo, seria as coisas mais, né? Porque, no caso, eu conheci o Sebastião falando do desejo é alavanca, né?
e aí no caso, mais depois, eu percebi, né, que o Sebastião fala nos desejos, nas coisas mais simples, né? E aí, no caso, ele também fala que dos desejos surge a oração, que aí, através dos desejos, você vai acionar um mecanismo de mergulho para o pensamento mais amplo. Bom, acontece que para que possamos chegar a todo esse momento, isso é um raciocínio meu, existe a chamada do princípio inteligente, para que ele venha formar uma cadeia e tornar possível o querer, o saber, o amar, a vontade. Se você não tem um pensamento reto, você não tem condições de formar esses corpos para que venha ter a função que nós queremos para o nosso desenvolvimento. Então, o pensamento não é senão um espírito encarnado, ligando o seu perispírito para agir sobre o corpo. Então, o corpo é que vai trabalhar, vamos dizer, eu diria que seria uma marionete para os outros corpos, perispírito, para que o perispírito possa mandar para a mente, para o Cristo, ele precisa de ter a função do corpo. Então, se nós não tivermos uma direção do pensamento, não vai formar esses princípios inteligentes para que possa chegar a uma finalidade. Eu tenho para mim que não é de repente eu chegar, eu já tenho a vontade, eu já tenho o desejo, não. Vamos dizer que seria como uma caixa d'água que pinga gota por gota até encher a caixa d'água. Então, assim é o nosso trabalho, gota por gota, passagem por passagem, para podermos atingir os corpos e para as ações que a gente precisa. Ponto. Mediante isso que a minha mãe falou, eu lembrei da questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. E essa consciência, como bem sabemos, ela é construída mediante as virtudes que nela depositamos a partir das vivências aprimoradas. Então, a gente só consegue... Eu gostei de uma coisa que a minha mãe falou, lembra de novo que você falou do pensamento? A vontade e esse não pensamento? O pensamento é a vontade? O pensamento não é senão um espírito encarnado. Isso está ligado, se não me engano, ao Kaiser, né? Sim, mas é porque é o seguinte, eu achei bastante interessante, porque é o seguinte, e quem vai acionar tudo isso é a própria alma. E aí o seguinte, uma ideia, ela não deixa de ser absurda de uma hora para outra. Então, por exemplo, vamos supor, uma coisa que o Sebastião falou é o seguinte, que eu achei interessante a gente lembrar da verdade. A verdade, ela precisa estar bem alinhada
né? Ou seja, os nossos desejos, eles precisam estar bem alinhados à vontade. Eu acho que tudo que é novo para alguém, ele vai ser absurdo. Por isso que muitas das vezes a pessoa reclama, ela esperneia, e quando ela toma conhecimento, ela já entende o trajeto. Então, deixa de ser absurda. Que, como já foi dito a vez passada, é mais ou menos isso, que nós precisamos deixar de desconhecido. Inclusive, as pessoas acham que a instrução, a inteligência, quer dizer, eu diria a instrução, mais o conhecimento, ele fará uma pessoa perfeita, uma pessoa sem erros, que não é verdade. Que a Alemanha é um país que tem mais cultura, como a Índia, e, no entanto, foi da Alemanha que veio o caos. Sim. E acontece que a inteligência precisa se unir, como seriam as três inteligências. Se ela não estiver ligadas, ela não fará o papel a que é determinado. Então, e como dizem os estudiosos, que o aprendizado ele não está na escola, ele está justamente na família, quando a criança assiste o comportamento dos seus pais. Ponto. Você falou algo importante também aí, né? Que não basta a pessoa achar aquela situação absurda, é que a situação já está resolvida. Não, muito pelo contrário. Vai criar empecilhos até para a própria felicidade, se ele não buscar a compreensão daquilo que tornou absurdo. Entendeu? Então, a situação de compreender aquilo como um absurdo é da própria alma. Porque a consciência, nada é absurdo para a consciência. E as informações estão lá. A ideia é convencer a personalidade, a consciência ativa, e para que ela compreenda que aquele absurdo é uma realidade, por falta de conhecimento. Quando Jesus fez os seus milagres, ele falou um absurdo quando terminava. Né? Vocês poderão fazer o que eu faço e muito mais. O povo, Tiaguinho maior, Tiaguinho menor, todos eles confusos, como nós estamos hoje aqui, diante de outros processos, nós falamos, como? Isso é um absurdo. Milagre é um milagre. Na verdade, o milagre é só a ideia do que eu não sei. Só existe um milagre porque eu não sei como funciona aquele mecanismo. Então, hoje nós estamos sabendo que existe a bioenergia, que o próprio corpo gera essa situação, que uma alma feliz, alegre e esperançosa, ela pode criar hormônios, e esses hormônios curar um sistema que esteja em desarmonia. Esse seria um milagre para aquele tempo lá. Então, só de se ativar essas situações numa pessoa, ele começa já a se curar. Para aquele tempo era um milagre. Hoje nós já sabemos que é um mecanismo físico e espiritual. Então, nós tivemos diante agora, essa semana aqui, eu tive acesso hoje, né? O Sebastião mandou, uma psicografia de um político importante aí que se foi. Foi interessante a psicografia, veio por uma fonte segura, que é do Tancredo Neves, né? Nós sabemos como foi confuso toda a situação, mas eu só estou lembrando isso daí para dizer assim, foram seres que não foram tão virtuosos, né?
no nosso dia a dia. Mas eles traziam em si a fonte dessa sabedoria. E quando ele chegou no plano espiritual, ele foi abastecido e compreendido, e se encontrou com outros presidentes, e citou os nomes dele, né? Juscelino, João Batista, e esse grupo se reuniu como políticos astrais. Eu falei, puta vida, Sebastião trouxe essa mensagem aí que o Kimura nos ajudou. Eu falei, mas tem uma política lá? Não parece um absurdo? Porque a gente liga meio a política a algo meio sujo, meio vantajoso, meio algo que tem sempre alguém levando vantagem, alguém perdendo. A visão minha ainda bem pequena sobre esse assunto. Hoje eu estou tentando compreender um pouco mais profundo, mas teve que aparecer algo. Então, alguém que veja uma psicografia dessa fala, isso é um absurdo, pelo amor de Deus, não tem nada disso, não. Mas, para nós espíritas, aqueles que quiserem compreender profundamente, vão buscar, e é possível. Então, é isso que eu queria comentar aí para nós dar prosseguimento. Complementar? Bom, eu colocaria o pensamento de Joana de Ângeles na obra Desperta e Seja Feliz. Ela diz que a enfermidade se dá pelo uso inadequado dessas energias, com a mente em desalinho com o Evangelho do Cristo. Pamela, boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida sobre a página 251. Não vai fugir muito. É uma dúvida, posso falar? Pode. Olha, é sobre o trechinho. Se na elaboração, quando elaboramos por ignorância ou inabilidade, ideias conectadas da lei de harmonia, responsável por inúmeros e dolorosos sofrimentos, sempre será possível reverter qualquer atitude ou situação menos feliz, seja qual for a posição em que nos encontramos. A minha dúvida é mais ou menos assim. Então, por exemplo, eu tenho um pensamento infeliz, principalmente quando a gente é mãe de adolescente, mãe apavorada, então sempre tem um pensamento infeliz, um pensamento triste, amargurado. Eu posso reverter esse pensamento? Pode e deve, né? Só colocar mas aí, no caso, se já joguei para o universo. Eu me lembro de Marília. Uma Sim. vez o Sebastião estava numa entrevista e ela perguntou exatamente sobre isso. E aí o Sebastião falou sabiamente que você jogou, mas o sentimento é mais rápido. E aqueles que a gente joga aí não deixa nem... porque acontece o seguinte, nós não estamos aqui não só para recapitular, e isso é uma proatividade, de você perceber que você fez alguma coisa errada. Inclusive, no programa 242 do Ensino Universal dos Espíritos, Sebastião fala que Jesus errou e ele voltava atrás. Essa não é a minha hora, mas foi o primeiro milagre, entre aspas, que Jesus fez. Então, isso é parte de uma mente proativa, e aí lembrando aquilo que mamãe leu sobre o verdadeiro homem de bem, aqui na página 250, que é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E isso não quer dizer que ele não vai errar. Ele está também a caminho. Então vamos começar pela pergunta muito sábia que nossa irmã fez. Então, se o sentimento é muito mais rápido do que o pensamento, então se eu disparei o pensamento e tem intenção de mudança, vocês podem perceber lá no início que a primeira vertente do pensamento é a inteligência.
Então eu sei que posso mudar isso. E ainda mais, em Missionários da Luz, e nós colocamos em nosso livro, nós nascemos com luzes, e por mais asfixiantes que seja o ambiente e a situação, essas luzes nos tiram daquela situação se nós quisermos. E a segunda vertente do pensamento é a matéria mental, quer dizer, a matéria com a qual eu vou construir a nova realidade. E a terceira vertente do pensamento é o mecanismo. Eu preciso entender o próprio universo mental para que eu possa usar a matéria mental que está fora, usar a inteligência que está dentro, acionar os desejos e construir uma nova realidade. Mas para isso eu preciso da quarta, que é a intenção. E depois, a finalização, o resultado almejado. Então, se um pensamento foi criado de forma indevida e está causando transtornos e sofrimentos, só os simples fatos de reconhecer que não foi legal esse pensamento e eu quero reconfigurá-lo, essa intenção, esse sentimento, esse desejo de reconfigurar, se o pensamento viaja a 1 milhão de quilômetros por segundo, o sentimento viaja a trilhões de quilômetros por segundo. Então dá para chegar no endereço do pensamento antes dele próprio e revertê-lo. Como? André Luiz fala que esses pensamentos, essas ideias em desalinhos, quando tromba com a aura mental, emocional, harmônica, eles desintegram. Desintegram, transformam-se de acordo com o que encontraram nessa aura e volta para o emissor. Por isso que as ideias parecem absurdas quando não entendemos esse universo de informações. Porque aqui nós colocamos 5 vertentes só para começar um diálogo. Mas se observarmos as informações que estão vindo no segundo livro, nós vamos perceber que o que parecia absurdo no primeiro fica claro com as informações do segundo. E se ainda parecer confuso as ideias do segundo livro, o terceiro começou a nascer ontem, e com 2 tópicos bastante interessantes. Se eu sei, eu faço. Então isso está vindo no primeiro tópico, no item da obra. Como o segundo livro, o item da obra é o amor e o amar. E esse, se eu sei, eu faço. E o segundo tópico parece que deveria vir no lugar do primeiro, mas não veio, veio no segundo. Saber querer. E nós começamos o enredo assim, que eu vou ler apenas 3 parágrafos para vocês. Então, o item se eu sei, eu faço. O despertar da consciência promove a compreensão de que tudo o que existe na natureza vibra e cumpre o seu papel no estágio evolutivo que lhe é próprio, sempre auxiliado por planos superiores e simultaneamente em auxílio aos que estão em planos menos experientes. Tal qual é a lei de solidariedade, onde a fraternidade pelo dever de servir, pode ser vivenciada para a conquista de novas virtudes e pela paz de consciência do ser que é livre para assumir suas responsabilidades próprias do patrimônio intransferível adquirido outrora. Assim é. Então, isso foi só um introito. Agora, preste atenção nesse parágrafo e depois no outro, que é do próximo tópico. Após longos e incansáveis estudos e inúmeras reflexões proativas, inferimos cientes dos fatos inerentes
e convictamente dos fatos subsequentes que querer não é saber. Ou seja, o simples fato de almejarmos um intento, seja ele nobre ou deprimente, por si só, isso não define o êxito, no comenos, em parte alguma da criação em Deus. Assim como saber não é fazer, isto é, o acúmulo de saberes, quer sejam filosóficos, científicos e religiosos, pura e simplesmente, de modo algum qualifica-nos ou capacitar-nos-á para a feitura consciente e profícua de coisa alguma em prol de tudo e todos no contexto em que por ora morejamos. Deste modo, depreende-se inconteste e inegavelmente que, se eu sei, eu quero. E se eu quero, eu sei. E automaticamente faço. E agora, o saber querer. O simples fato de saber querer, isto é, saber por antecipação o que nos cabe fazer no arrobo do enredo estatuído, como fazê-lo de modo conciso e consciente, onde e quando realizá-lo lúcida e exitosamente, isentar-nos-á de infindáveis tropeços, de inumeráveis contratempos, intermináveis desgostos e enormes desgastes multiformes e desnecessários em nossa perpétua incompletude e eviterna ascensão espiritual. À vista disso, fácil se nos torna levar a efeito o pleno exercício da resiliência incoercível e da irrestrita proatividade contumaz, pois fazer o máximo com o mínimo é o nosso real intento, tanto quanto o aproveitamento total e o não desperdício de coisa alguma em qualquer ponto e lugar na imensidão sideral. Então, diante de coisas que pareciam absurdas no primeiro livro, porque há reclamação de muitos, nós facilitamos a compreensão no segundo. E o que parece ainda absurdo no segundo, estamos delineando no terceiro. Mas sem aliviar a profundidade do tema, para forçar a nossa busca pela compreensão do texto. Espero que possamos ajudar, porque quando falamos, conforme ficou claro nos textos, que tudo que existe no universo nasceu de um único elemento, isso é absurdo para a maioria dos cientistas. Mas como nós, buscadores que somos, cientistas também nos qualificamos. E quando falamos ainda que o pensamento é mais rápido que a luz, mas muito mais lento do que os sentimentos, alguém fala, mas isso é absurdo. E quando falamos que o espírito é muitíssimo mais rápido que os dois, porque ele não vive no espaço-tempo, vive na eternidade. Então, enquanto um desloca a 1 trilhão de quilômetros por segundo, ele apenas olha e já está. Não precisa lapso de tempo, porque é eternidade, não tem tempo nem espaço. Porque ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque, do contrário, Kardec parece que nos enganou se isso não for verdadeiro. Porque um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. A isso chamamos onipresença. Eu estou lá, dialogando com todas as minhas vivências para executar a pauta que está acontecendo aqui no consciente.
com todos os seres dentro de um mundo. Eu estou dialogando com tudo que existe no planeta Terra, em todos os reinos, conhecidos e desconhecidos. E com todos os seres em todos os mundos. Ou seja, eu existo em todo o universo. Isso é absurdo para a maioria que pensa que é apenas essa personalidade que ora anima e ainda duvida da preexistência e da sobrevivência do ser. Sebastião, eu vou falar uma coisa que pode ser fora do estudo, mas é dentro desse estudo. Pelo pouco que eu percebi da segunda obra, ela é muito mais... ao mesmo tempo que você tenta simplificar, você vai aprofundando. Então, se essa terceira obra tenta explicar a segunda e a primeira, você tem que ter base. Uma coisa que um palestrante falou o seguinte: o Jesus falou em parábolas para encapsular a essência do Evangelho. Porque se não fosse esse encapsulamento em forma de parábolas, até isso deturpariam. Acontece o seguinte, Sebastião, uma vez eu li acho que é no Livro dos Espíritos, que diz que o planeta Terra é um dos planetas mais evoluído que nós temos. Então, enquanto nós não atingirmos essa comunicação com tudo e todos os seres, a gente ainda vai continuar achando tudo absurdo pela nossa incapacidade de entender. Certeza. E quando percebermos que a comunicação com tudo que existe, todos os links, todos os satélites estão dentro. Então, eu preciso acessar o que existe em mim, porque eu só vou enxergar o fora com o que eu tenho dentro. Eu quero ver e desafio qualquer um compreender um texto cujo banco de dados de conteúdos semelhantes não foi feito antes de lê-lo. Porque ele vai achar absurdo cada frase, porque ele não tem como comparar. Porque não existe informações em suas memórias. Basta observarmos no documentário ou filme Quem Somos Nós, o indígena não tinha a imagem de um navio. Então ele estava vendo que tinha alguma coisa em cima daquela água, porque a água estava com movimentos diferentes. Enquanto o outro mais experiente não lhe abriu os olhos, ou seja, colocou as imagens, ou seja, cedeu para ele a visão segundo o seu banco de dados, que é o que nós falamos, ver o corpo com os olhos do espírito. Eu posso fazer isso, porque eu sou uma fração dele, porque Jesus nos ensinou isso. Não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Se é assim, basta que eu peça, como André Luiz pediu sem pedir a Calderaro. Ele queria entender onde terminava a matéria do corpo físico e onde começava a do perispírito. E Calderaro emprestou-lhe os olhos, quer dizer, ativou em André Luiz o potencial que ele, Calderaro, tinha. A visão que nós chamamos de terceiro olho, e André Luiz viajou para dentro do mundo celular. E percebeu que não dava para definir onde terminava o físico e começava o perispírito. Falavam que células eram escravas e eles viam ali seres quase livres. Então, se eu quiser enxergar alguma coisa, eu tenho que construir o mecanismo ou pedi-lo emprestado. Por isso que somos médiuns. Nós estamos aqui manifestando alguém até a construção de nosso próprio equipamento, para que nós possamos construir os nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir. E uma coisa muito interessante, Sebastião, você me respondeu.
Então, isso que a gente leu é um antídoto para eliminar as ideias absurdas, para abrir os nossos olhos. Porque se a gente não aciona a vontade, e mesmo assim, como o Luiz falou, né, o Cristo também está evoluindo junto com a alma e o espírito também. Tanto é que existe o Cristo, o Cristo imaturo, né, o self imaturo, como diz Joana de Anjos. Então, na verdade, nós hoje, ou há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu vou dizer então, em relação a mim. Então, antes eu crucificava Sebastião Camargo. No futuro, quem vai ser crucificado serei eu. Exatamente, pelos que estão vindo na retaguarda. Porque chega um momento, ou nós assumimos nossas responsabilidades e vestimos a mensagem do mensageiro, ou matamos o mensageiro para negar a mensagem, como fizeram com Jesus e com todos os seus enviados antes e após. E quando entendemos isso, não há mais necessidade dele em nosso meio. Porque se eu entendi a mensagem, por exemplo, a dor é uma mensageira. Se eu entendi a sua mensagem, para que ela precisa ficar? Não há mais significado. Melhor, não há mais sentido a sua permanência em mim, porque eu entendi o seu recado. Agora, enquanto eu não entender a sua mensagem, ela vai ficar e vai manifestar de múltiplos modos até que eu entenda o seu recado e, terminando a sua missão, como no nosso caso, se compreendem o que eu estou falando, em dias vindouros não há necessário mais a minha presença, porque vocês vão estar andando com as próprias luzes e não fará sentido nenhum eu ficar, se for para ficar no mesmíssimo perturbador, salvo se eu avancei por minha vez e tem algo a mais a cada etapa para ofertar. Aí você vai criar outras moradas. Igual Jesus, sério, eu não estou brincando, não. É que me fez lembrar isso. Inclusive, você me fez lembrar daquele filme O Último Samurai, que é a lenda do Rei Macaco. E aí, no final, ele deixa de lado o seu discípulo e o discípulo segue seu caminho. Ô, Sebastião, quando você menciona o que Jesus falou, não sou eu que faço as obras, ele que as realiza através de mim. Porque será que é porque nós estamos tão inferior que não sentimos a nossa capacidade e ele sobrepõe a nossa? Aí você fala, um dia vocês estarão no meu lugar e eu seguirei o caminho, mas a gente estará sempre seguindo essa perfeição. E que, como o Cristo também, eu acho que ele também está nessa busca de se aproximar mais do Pai, não? Com certeza, eu nunca esqueço, no início, no meu primeiro ano primário, até porque foi o único que eu estudei, a professora pegar na minha mãozinha para desenhar as letras, ou para escrever algo próximo da realidade que eu buscava. E quando ela soltava, parece que a minha mão conseguiu o movimento próprio, porque ia no embalo. Então, Jesus se expressa por nosso intermédio e deixa impregnado em nós o que ele é, porque nós somos partes dele. E quando nós manifestamos por intermédio dos nossos órgãos, de nossos tecidos e células, nós deixamos um quanto da nossa consciência impregnado neles. É o que Maria João de Deus narra que seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, os quais saturam-se das forças astrais da mente desses luminares. Ou seja, parte deles ficam ali acelerando o processo.
Isso acontece em todos os quantos de consciência e estágios evolutivos na criação. Quem está na frente, como se expressasse por intermédio de quem está na retaguarda, como o Emmanuel fala, somos sempre a soma de muitos. Manifestamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos manifestam. Pessoal, mas alguém quer... Evoluímos. Está na hora de eu partir. Sebastião, deixa eu só falar uma coisa com você. Retornamos esse mesmo conteúdo, o tema vai continuar, mas retomamos esse mesmo conteúdo e partimos também para o texto Evolução, ou a gente busca uma outra parte para a gente poder entender o que é se a princípio a ideia não é absurda. Nós vamos retomar estudando frase a frase de cada parágrafo lido. Inclusive o texto da terceira obra. Por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês. No início aqui, do que nós chamamos saber querer, então o simples fato de saber querer, isto é, saber por antecipação o que nos cabe realizar, né? E aí veio a palavra esquisita lá. Então, o simples fato de saber querer, isto é, saber por antecipação o que nos cabe fazer no arroubo do enredo estatuído. O que é arroubo? Alguém pode não saber. Arroubo é arrebatamento. Então, alguém me arrebatou. Por exemplo, a harmonia é a lei que organiza o cósmico. Ela me arrebata para uma situação superior. Agora, o enredo, quer dizer, eu estou construindo uma realidade e tem um regimento, tem um estatuto. Ele foi estatuído que assim deve ser. Agora, eu já sei querer que isso aconteça. Como fazê-lo de modo conciso, da forma mais, menos dispendiosa possível, e consciente. E não é só isso, saber onde eu devo fazer isso e quando realizá-lo lúcida e exitosamente, porque não basta realizar, eu quero um êxito. Se eu sei fazer isso, essas etapas, isso vai me isentar de infindáveis tropeços, porque agora eu já vou munido das qualificações, inumeráveis contratempos, tempos desperdiçados, intermináveis desgostos, porque a cada equívoco um desgosto, e enormes desgastes multiformes e desnecessários em nossa perpétua incompletude e eviterna ascensão espiritual. Eviterna é eterna. Então não vai haver esse desgaste enorme de energias de múltiplas formas que são desnecessários se eu sei o que fazer, como, quando, onde e etc. Então, à vista disso, fácil se nos torna levar a efeito pelo exercício da resiliência incoercível, que é de enfrentar a situação que ela não para. Essa situação não para. Agora eu vou enfrentar e sobressair. E daí restrita a proatividade quanto mais. Quer dizer, eu vou fazer, além de eu enfrentar o agora, eu vou para o futuro antever e de forma contumaz, de forma convicta e potente, resolver a situação antes que ocorra o desatino ou o algo que eu não quero. Pois fazer o máximo com o mínimo é o nosso real intento. E isso deve estar em qualquer situação. Tanto quanto o aproveitamento total e o não desperdício de coisa alguma em qualquer ponto que eu estiver e lugar na imensidão sideral. Só para vocês entenderem. Então, nós vamos dissecar o texto para você ver o quanto ficou escondido nas dobras de cada frase.
nas instâncias mnemônicas de cada palavra, de cada frase, de cada parágrafo. E aí, sim, nós podemos... não, já está mais ou menos agora. Vamos para a frase seguinte. Quem vai definir quando iremos é vocês. Tá bom? Abraço de luz e paz e muito amor a todos. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.